Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre tradução mesmo, né, de programas completos no NVS. E dessa aula depois, na próxima semana, a gente vai voltar no nosso projeto compilador, né, fazendo alterações para fazer essa tradução, né? Para poder fazer efetivamente essa tradução, a gente vai precisar de algumas estruturas, né, que vão ser gerenciadas durante o processo de compilação, né? A estrutura base vai ser a tabela de cima. Mas vou deixar para discutir isso e detalhar quando a gente chegar. Por enquanto, nós vamos trabalhar de maneira bem simples e esses programas bem simples também. Tá? Então, na outra aula a gente falou sobre expressão, só que um programa não é só expressão que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar expressão é um dos elementos importantes, né? Porque aparece a todo momento quando a gente está programando. Então a expressão aparece no lado direito de atribuição, expressão aparece como condição no comando de seleção, né? If, then else. A expressão aparece como condição também num, numa estrutura de repetição, né? Num repita, né? Num while, num sei lá, num do while, num for, né? A gente tem aquela expressão que é a condição, né? A gente tem expressão também como argumento na chamada de uma rotina. Então, na chamada da rotina, ao invés de dar um valor absoluto, eu posso passar um cálculo que vai ser realizado, o resultado é que vai ser passado como parâmetro. Expressão pode aparecer no comando escrita também, né? Então eu mando escreva e ao invés de fazer a conta antes, eu já mando escrever a expressão, né? E aí ele primeiro resolve a expressão para depois escrever. Então a expressão aparece em vários lugares, né? Daí a importância. Mas a gente tem os outros elementos, eu vou apresentar para a gente poder traduzir um programa completo para essa máquina virtual simples, certo? Então vamos lá. Então terminamos a aula, né, nesse ponto aqui, falando sobre tradução da expressão. Eu mostrei especificamente, né, a tradução da expressão aqui. B vezes A mais B vezes A parênteses A mais 30, fecha parênteses, menos A. Então aqui, inclusive, eu abro e fecho parênteses aqui, muda a ordem que as operações são realizadas. Então essa soma aqui é realizada primeiro, depois é realizada a multiplicação e por último é realizada a subtração. Perceba que as operações aqui, ó, elas aparecem na tradução na ordem que elas vão ser realizadas. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que a operação aparece depois dos operandos, né? Então esse soma aqui é o quê? Eu estou somando o valor, né, da variável cujo endereço é 1, que é a variável A, mais a constante 30. Ou seja, essa soma aqui, ó, ela realiza com esses valores aqui. Mas o valor de B já foi colocado, ele está lá na base da pilha. Só que vai ser afetado na próxima operação, quando eu vou multiplicar. Né? Então essas operações de pilha, essa tradução para notação polonesa reversa, etc. Tal, é a base, né, da tradução de expressões para a nossa máquina virtual simples. Certo? Então vamos ver agora o próximo comando, que é a atribuição. Né? Para atribuição, nós vamos ter essa outra instrução, né, da máquina virtual simples, chamado armazena global. Né? A RZ, né, do armazena e o G aqui de global. Então, onde é que a gente vai usar isso daqui? No comando de atribuição e no comando leitura também a gente vai ver, certo? Então, quando toda operação é feita mediada pela pilha de execução, né? Pela pilha M na máquina virtual mapper. Então, quer dizer, o resultado que eu quero colocar numa determinada posição de memória está no topo da pilha, certo? E aí eu passo o endereço onde eu quero guardar esse valor que está no topo da pilha, e aí ele vai pegar e guardar, né? Então o valor que está no topo da pilha vai ser colocado nesse endereço, na minha pilha de execução, né? Um endereço está reservado para uma variável, esse armazena o N aqui é o endereço de uma variável, e aí eu decremento pilha, quer dizer, aquele valor que eu salvei numa posição de memória, eu posso agora descartar. Eu decrementando toda a pilha, aquele valor agora é um lixo, vai ser sobrescrito quando for executado uma operação de carrega valor, carrega endereço, né? Uma outra operação em que eu vou empilhar nessa pilha de execução, certo?
Então vamos ver esse comando aqui. Por exemplo, eu tenho essa atribuição aqui, ó, 10 recebe 10 mais 9, tá? Em linguagem sim, nós vamos usar o menor hífen, tá certo? Como operador de atribuição, tá? Aqui eu estou usando a setinha, mas na verdade na hora de digitar, nós vamos digitar menor e o símbolo hífen, né? Que no editor de texto vai ter esse aspecto aí de como se fosse uma seta de atribuição mesmo, tá? E daqui é a diferenciação que a gente vai fazer. Nós vamos usar o símbolo igual como operador de igualdade mesmo. Então, para atribuição, nós vamos usar essa setinha, certo? Não me lembro, mas tem alguma linguagem que usa essa notação também, esse léxico também, tá? Então, aqui nessa tradução, estou imaginando as variáveis A e B, que o endereço delas é 10 e 12, né? Então, quer dizer, vocês vão ver como é que a gente vai reservar esses endereços. Assim. As variáveis, assim, nas primeiras versões de tradução, as variáveis vão ser variáveis globais, elas vão existir junto com o meu código. Né? Então, elas vão ocupar as primeiras posições no vetor M, tá? Na minha pilha de execução. Então, quer dizer, a variável A ocupando a posição 10, a variável B ocupando a posição 12, é porque no meu programa vai ter 11 variáveis que foram declaradas anteriormente, já ocupam essas posições 0 até 9, tá? Quer dizer, tem 10 variáveis que já foram declaradas antes de A e B, e que ocupam as posições 0 a... Mas aí são só observações, vocês vão ver em detalhe como é que isso funciona, tá? Então, para realizar essa atribuição, como é que nós vamos fazer? Aí tem um esquema de tradução, né, que vai ser geral. Na verdade, a variável onde a gente vai guardar, a gente vai usar só na última instrução em VS, tá? Então, quer dizer, eu sei onde é que eu vou guardar, mas primeiro eu vou traduzir a expressão, e aí a gente sabe que quando a expressão for executada, vai restar na pilha de execução o resultado da expressão, e aí sim, né, eu vou pegar e guardar o valor que vai estar no topo da pilha de execução. O resultado da expressão, eu vou armazenar no endereço da variável que eu quiser. Então, se a variável A, o endereço dela é 10, eu vou gerar armazena na variável global, cujo endereço é 10, tá? Eu vou fazer aqui uma simulação, vou reescrever esse slide aqui, até ficar mais fácil da gente entender, tá, pessoal? Então, algumas observações. Primeiro, né, o comando que a gente vai usar para traduzir atribuição. O comando que a gente vai usar é o comando armazena, tá? Então a gente vai precisar desse daqui, ó, ARZG e aqui o endereço, tá? E como é que funciona? Ele é simétrico ao carrega valor global, ao CRVG, né? Ele é simétrico no sentido de que enquanto carrega valor global, ele pega um valor que está em determinada posição de memória, né? O valor de uma variável e coloca na pilha. Esse armazena, ele pega o valor que está na pilha e traz para o endereço de memória, para a variável cujo endereço é esse daqui, tá? Em algum momento, pessoal, para simplificar, ao invés de usar, né, para essas variáveis, né, o endereço dela, eu vou usar o nome. Mas não é assim que vai estar na tradução. A tradução, o nome vai virar endereço, tá? Via de regra, é o que acontece em linguagem de programação. As variáveis, né, quando eu escrevo o nome de variável numa linguagem de programação, quando eu compilo, essas variáveis vão receber lugares na memória onde ela vai existir durante a execução. Então, quando eu mando armazenar, vou estar guardando aquele lugar de memória, o lugar que está reservado para aquela variável, tá? Então, via de regra, é isso que acontece, tá? Outra observação que eu gosto de fazer aqui é só explicar, né, porque desse mnemônico aqui, né? ARZG, que é o armazena na variável global, tá? Cujo endereço, aí vem o endereço aqui em sequência, né? Eu estou colocando. Então é assim que a gente vai ler, né? O ARZG, né? Mas fica bem claro aqui, ó. A, R e Z, né? É o mnemônico aqui do armazena. E o global é porque a gente vai ter posteriormente, em versões que eu vou desenvolver, o RZL, tá? Armazena variável local. Aí esse N aqui vai ser o endereço, mas relativo ao registrador de deslocamento D, tá? E vai aparecer aquele registrador que não apareceu aqui em nenhuma das instruções que a gente viu até agora. Então, o microcódigo dessa instrução no endereço N na memória, o endereço dessa variável, eu vou copiar o valor que está no toda a pilha. E aí eu decremento toda a pilha, certo? Simples assim.
Então, vamos lá. Como é que vai ser a tradução de uma atribuição? Eu tenho, então, assim, ó, a forma geral, né, de uma atribuição é essa daqui, ó. Uma variável recebe, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, menor hífen, tá, como símbolo de atribuição, uma expressão, né? Como é que a gente vai traduzir isso para MVS? Então, isso aqui traduz para MVS assim, ó. Eu vou traduzir primeiro a expressão. E aí o que vem depois da tradução da expressão é o ARZG, endereço da variável. Então, isso aqui eu vou chamar de esquema geral de tradução, tá? Isso daqui vai aparecer em outros contextos. E é daqui que a gente vai extrair, né? Como é que a gente vai fazer a tradução efetivamente. Como é que a gente vai incluir, né, as ações semânticas no meio das regras, né, do comando de atribuição para gerar essa sequência de tradução aqui, tá? Então, daqui a gente chama de esquema geral de tradução. Então, vou pegar aqui, inclusive, uma outra expressão, ó. Vamos supor, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, seja A, né, endereço 3, valor 2, 20, vou colocar um valor assim, e B, né, endereço 5, e valor, não, 5 não, 5 tá muito longe, endereço 1 e valor 50, certo? Então, essa atribuição aqui, ó, em linguagem simples, a atribuição A recebe, né, B vezes, abre parênteses, A mais 2, tá? Como é que isso vai ser traduzido em MVS? Né? Como é que eu vou traduzir isso aqui para MVS? É assim, ó, primeiro eu traduzo a expressão, né? E aí a última instrução que vai ter, depois da tradução de expressão, é armazena no endereço da variável A. Então vai ser, ó, como é que eu traduzo essa expressão? A gente tem que imaginar aquela pilha de execução, né? Então eu vou carregar o valor da variável B, né? Então eu passo aqui o endereço da variável B. Qual que é o endereço da variável B? É 1. Então eu carrego o valor global da variável cujo endereço é 1, né? Eu já posso multiplicar? Não, eu tenho que ter os dois operandos para multiplicar, né? Então primeiro agora eu vou carregar o valor né, da variável cujo endereço é 3, que é o A. Eu já multiplico, pessoal? Eu estou multiplicando A e B? Não. Eu ainda tenho que carregar agora a constante 2, né? Então, na pilha, a gente tem que lembrar lá, na pilha, né? A gente tem o valor de A. Vou colocar assim, ó, dólar A, como se fosse... Não, valor de A não. O valor de B, né? Vou colocar assim, ó, dólar B, só para representar, como se fosse o valor de B, o valor de A, e agora a gente tem o 2, que é o que eu estou carregando agora, tá? Quando eu mando multiplicar, e é essa operação que vai aparecer em sequência, não, multiplicar não. Quando eu mando somar, né, que é a instrução MVS que vai aparecer em sequência, eu estou somando quem, pessoal? Eu estou somando esses dois aqui, ó. Eu estou somando, só apagar aqui, parece que é um menos, mas não é menos não. Eu estou somando o A com a constante 2, o valor da variável A com a constante 2, certo? É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o valor da variável A mais 2, né? Como é que ele faz? É porque assim, a operação de soma não tem operandos. Ele soma os dois últimos valores que estão na pilha. Por isso que tem que estar nessa ordem aqui, né? Aí o que vai restar na pilha? Na pilha vai restar, né? Vai restar o valor da variável B e o resultado da soma, né? Eu vou colocar aqui em parênteses assim, ó, o valor de A mais 2 que vai estar no topo da pilha, certo? Então, quando eu faço agora a multiplicação, eu vou estar multiplicando quem? O resultado, o valor de B com o valor que está no topo da pilha, que é o resultado da soma que eu realizei anteriormente, tá? Então, vai restar no topo da pilha o quê? Exatamente o resultado dessa expressão aqui, ó. B vezes, o valor de B vezes, a parênteses, o valor de A mais 2, fecha parênteses, né? Então, esse é o valor que vai restar no topo da pilha. Quando eu mando agora, depois de traduzir a expressão, aqui está a expressão, ó, né? O que vem em sequência? Que vem em sequência é exatamente o comando. Armazena na variável global, cujo endereço, qual que é o endereço da variável A? Onde eu vou guardar, o endereço é 3, tá? Vamos ver isso funcionando, usando aquele esquema que eu havia mostrado anteriormente. Imaginando a pilha aqui, né? Então, vou desenhar aqui minha pilha rapidinho, para não perder muito tempo. Vou fazer aqui, porque depois eu vou aproveitar, tá? Não, vou fazer diferente. Vou fazer usando aqui
que eu vou... Então, eu vou enumerar aqui, só pra gente saber, ó. 0, 1, 2... Eu tô desenhando dessa forma vetor para dar aquele aspecto de pilha, né? Conforme a gente tá habituado. Certo? Então, essa é a minha pilha de execução. Vamos imaginar ela assim. E vamos executar essa série de comandos aqui, né? Então, vou selecionar aqui até para aparecer, ó. Peraí, só um minutinho. Só, rapidinho aqui, só para ficar bonitinho. Caramba. Eu vou fazer aquele esquema que eu fiz, que eu gostei de simular, né? Fica mais fácil da gente ver, tá? Então vamos lá. Aqui tá a sequência de comandos, né? Que eu vou simular, tá? É um pouquinho pra lá. Deixa eu trazer aqui pra baixo. Vai dar certinho aqui agora pra eu mostrar. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Teria mais 2 aqui. Agora vai. Pronto. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. A gente tem que supor aqui algumas condições, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho que supor qual que é o valor que vai ser S, né? Vamos pensar o S igual a o topo da pilha, na hora que eu for executar essa atribuição, o topo da pilha é, sei lá, tem que ser maior que 3, né? Senão você subscrever o valor de uma variável aqui, né? Vamos supor que 4, não tem problema nenhum, ele tá aqui em 4. Ó. Então o S tá aqui, né? A variável B. A variável B ocupa a primeira posição, o valor é 50. A variável A ocupa a terceira posição e o valor é 20 quando eu chego nessa parte aqui, né? Então, aqui eu tenho 20 e essa posição aqui é a variável A, tá? E esse daqui é a variável B e vale 50, certo? Vamos ver aqui se eu não fiz nada errado. Isso mesmo. Então, quando eu tô aqui, agora eu vou executar a sequência de instruções e vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, aqui é a variável A, aqui é a variável B, vamos ver o que vai acontecer. Então, carrega o valor global 1. O que vai acontecer? Ele vai incrementar o topo da pilha. Ah, tá, vou deixar em vermelho mesmo. Então, o topo da pilha era 4, ele vai para 5. Na posição 5, ele vai copiar o valor que está no endereço 1. Ou seja, vai colocar aqui no topo da pilha o 50, tá? Aqui tem 20, aqui tem 50. Eu vou repetir aqui as posições de memória, né? Quando a gente chegar. Então, o S está aqui. Então, essa ação carrega valor global da variável cujo endereço é 1. Ele pegou o valor que está na posição da memória e colocou no toda a pilha. Carrega o valor global da variável cujo endereço é 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o topo da pilha. Na posição topo da pilha, vai pegar o valor que está na posição 1. Não, o valor que está na posição 3, que é 20, vai colocar no topo da pilha, tá? Então, o topo da pilha está assim, certo? Então, vamos ver agora. Então, o que eu fiz aqui? Carrega o valor global da variável cujo endereço é 3. Agora, a gente vai carregar a constante 2. Carregar a constante 2 é parecido com carregar valor. Só que aí a gente já especifica o valor que a gente vai colocar. Não é endereço, já é o valor constante que a gente vai pôr aqui. Então, ele vai incrementar o topo da pilha, né? E no topo da pilha vai colocar essa constante 2. Então, minha pilha está assim, ó, 2, o 20 e o 50, certo? Agora a gente vai fazer o soma. Como é que é o soma, pessoal? O soma é o seguinte, ó, vou até escrever aqui de novo, ó, só para vocês verem. M na posição S-1 recebe o valor que está em M na posição S-1 mais, que é a operação de soma, M na posição S. E depois o S é decrementado de 1. Assim que é o microcódigo da instrução soma, tá? Ele vai pegar o valor que está em MS-1, que é 20. Vai somar com o valor que está na posição MS. 20 mais 2, 22. E esse valor ele vai colocar em MS-1. Então, 22 vai estar aqui. E depois ele decrementa o S. O S veio para cá, certo? Ficou desse jeito aqui. Agora ele vai fazer o multiplica, né? Como é que é o multiplica, pessoal? É a mesma ideia, só que ao invés de somar, ele vai multiplicar. Vai pegar o valor que está na posição MS-1, né? Abaixo do topo, que é o 50, vai multiplicar por 22. Então, 22, 50 vezes 22. E, na verdade, é nessa ordem aqui, né? 50 vezes 22, tá, pessoal? É 0, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 2, 10 com 1, 11. Então, é 1.100, né? Então, abaixo do topo, eu vou colocar esse resultado, 1.100. Né? E vou decrementar o topo. E a última operação que a gente vai fazer, armazena na variável global, cujo endereço é 3. Né? Então, a ação que está sendo executada aqui é essa, né? Ó, M na posição N, recebe o valor que está toda a pilha, e o toda a pilha é decrementado. Tá? Então, o valor que está aqui, ó, 1.100, eu vou copiar para a posição 3. Então, eu vou sobrescrever esse valor 20 aqui, né?
e eu vou decrementar o topo da pilha. O topo da pilha volta para a posição 4. Percebam, pessoal, que o topo da pilha estava na posição 4 quando eu comecei minha comando de atribuição e quando terminou ele volta para a posição 4. É assim que vai acontecer com todas as estruturas, né, do meu programa completo. Tá? Quando eu entrar numa repetição, a pilha vai estar na determinada posição. Quando eu sair, vai estar na mesma posição. Quando eu executar um comando escrito, vai estar na posição. Quando eu terminar, vai estar na mesma posição. Daí por diante. Tá? Eu entro e saio das estruturas e a minha pilha de execução vai estar na mesma posição. Certo? Essa vai funcionar. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Percebam. Né? Eu fiz a atribuição. Eu fiz o cálculo, seguindo a ordem de precedência que existe aqui nas operações, né? Porque as operações foram colocadas na ordem correta e restou, né? O valor que tinha restado constado da expressão, eu modifiquei o valor de uma variável. A variável A valia 20, ao final dessa atribuição está valendo 1.100. Então é assim que vai funcionar o comando de atribuição, tá, pessoal? Então, via de regra, é só fazer isso. Você traduzir a expressão que a gente está habituado e no final vai ter um armazena, o endereço da variável que aparece no lado esquerdo da atribuição, certo? Nessa versão original, lá esquerda da atribuição, você só vai ter uma variável. Então não tem outras coisas para a gente fazer. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Por exemplo, pode ser uma atribuição para um elemento de um vetor, né? Então a esquerda vai ter, a partir do endereço base, um deslocamento aonde eu vou efetivamente armazenar. Então o índice do vetor define também, pode ter uma expressão ali, né? Em que eu tenho que resolver primeiro para definir o endereço onde efetivamente o valor vai ser armazenado. Certo? Eu estou insistindo aqui, mas daqui a pouco eu vou trabalhar assim mais simplificado, tá, pessoal? Não vou fazer a simulação conforme eu fiz aqui, mostrando, né, minha pilha de execução, os valores estão sendo modificados e etc. A gente vai mudar isso daqui a pouco. Tudo bem? Esse negócio aqui de fazer o acompanhamento é para a gente ter a visão, né, da pilha que existe subjacente, né? É baseado nessa pilha de execução que a gente vai fazer a tradução. A gente sabe que na hora que o programa for traduzido, para executá-lo, vai existir essa pilha para executar, essa pilha, né, que a gente chama de pilha de execução, né? E aí as operações vão ser realizadas baseadas, né, nessas operações de pilha, né? De colocar valor na pilha, somar, né? Pegar o valor que está em toda a pilha, guardar e etc. Tá? Então a gente tem que ficar imaginando essa pilha para entender, né, como é que essa tradução vai acontecer. Então, bem tranquilo, não tem muito mistério, né? Vamos falar de coisas mais interessantes aqui, que são a tradução de repetição e seleção. Para poder traduzir essas estruturas, né, de repetição, né, comandos de repetição e seleção de uma linguagem de alto nível, eu vou precisar de comandos de desvio, tá, pessoal? Via de regra, é exatamente assim que acontece, independente de linguagem de programação, independente de arquitetura. O que muda aqui é qual que é o comando de desvio que eu vou executar, tá, pessoal? E é aqui que a linguagem de programação simplifica um pouco os programas, né? Então, do ponto de vista de linguagem de alto nível, a repetição são duas marcas no meu código, né? Uma marca onde é que começa o que vai ser repetido e onde é que termina o que vai ser repetido. E ali naquelas duas marcas eu coloco os comandos que eu quero que repita, por exemplo, tá? Então, em linguagem de alto nível, eu só coloco essas marcas. Agora, em linguagem de máquina, vai ter vai ter comando de desvio, né? Em linguagem de máquinas é que vai virar uma macarronada mesmo, né? Cheio de vai, para e vem, não sei o que, né? Então é aí que a linguagem de alto nível, né, esconde isso pra gente o programa ficar estruturado, bem organizadinho. Da gente ver, né, estrutura e repetição, a gente usa indentação pra gente saber exatamente o que está sendo repetido, né? E a mesma coisa pro comando de seleção, tá, pessoal? A tradução de comando de seleção vai ser feita através de comando de desvio também. A gente tem basicamente duas instruções, tá? E mais um só para receber rótulo, né? Que é o nada, né? Mas os comandos de desvio são desvio sempre, que é um comando incondicional. O que a gente põe aqui, esse P aqui, é um rótulo, tá? E aí, quer dizer, na verdade, eu vou traduzir esse rótulo em posição, né? Aqui fica subentendido. Não é exatamente o L1 que eu vou atribuir em I, mas sim a posição no meu código onde está esse L1, né? Mas é só pra gente, para ficar fácil de imaginar como é que é o comando de desvio. Então, o desvio sempre, eu coloco aqui um lugar no meu código onde existe um rótulo para onde eu vou desviar a minha execução, tá? Então, por exemplo, desvio sempre para L2. Então, o próximo comando, se não fosse o comando de desvio, seria esse L1 nada, né? Seria o próximo comando aqui em sequência. Mas quando tem um comando de desvio, o contador de programa não vai para a próxima instrução, ele vai para a posição dentro do meu programa onde está esse rótulo L2. É isso que significa esse I recebe P aqui, tá? Esse P, na verdade, né, em linguagem de máquina, depois vai ser trazido para uma posição dentro do meu código.
Tem um conceito quando eu estou programando também, pessoal, é o seguinte, que na hora que... Onde é que vai ser esse endereço? Depende de onde o meu programa vai estar na memória, né? Então, esses rótulos, o lugar exato dele vai ser definido na hora que esse programa vai ser executado, né? Então, esses lugares podem ser realocados, vamos pensar assim. Então, para eu poder me referir a esses lugares do meu código, de um modo geral, nós usaremos, né, um esquema de nomeação que é assim, L e um número, que vai ser obtido sequencialmente, tá? Então, o jeito de codificar esse rótulo aqui é trivial, né? Na verdade, vai ser L e um número que a gente vai obter sequencialmente. Então, o rótulo vai ser uma variável que cada vez que eu precisar de um novo rótulo, eu incremento mais um. Então, o primeiro rótulo é 1, o segundo rótulo é 2, o terceiro rótulo é 3, daí por diante. Então, assim, essa nomeação aí de lugares do meu código vai ser bem simples. A gente vai ter que preocupar, não, que a gente vai ver. Aqui eu tô falando que é 1 e 2, mas não vai ser sempre 1 e 2, né? Por exemplo, se tiver uma repetição dentro do comando de seleção, aí os lugares da minha seleção vão ser diferentes dos lugares da repetição. Não faz sentido, né? Senão vai virar um balaio de gato, né? Mas vamos ver como é que a gente traduz de modo geral. Então, na minha linguagem de outro nível, né, eu vou ter esse comando de seleção, tá? Então se, aí tem uma expressão, então vai ter o bloco, né, que vai ser executado se a condição é verdadeira, se não, aí vem um bloco de instruções que é o que vai ser executado se a condição for falsa, né? Qual que vai ser o esquema de tradução, né? Então, quando eu leio a palavra se, eu sei que eu estou no comando de seleção. O que vem em sequência é a tradução da expressão, tá? O que vem em sequência é a tradução da expressão. E aí eu leio a palavra então. Então aqui não vai ser com... Ou então aqui eu botei com tio, mas não é ental, né? Porque vai ser a palavra-chave então da minha linguagem em si, né? Quando eu leio a palavra então, nós vamos gerar um rótulo, porque assim, a tradução da expressão vai ser expressão lógica. Quando essa expressão for executada, aqui eu estou imaginando a tradução e depois o programa sendo executado, tá? Pra gente poder entender por que é esse esquema de tradução, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, depois da tradução da expressão, vamos imaginar o programa, depois de traduzido, sendo executado. Então, quando essa expressão for executada, né, durante a execução do programa, o que vai restar na pilha de execução? Não é o resultado da expressão, que tem que ser lógico, né? Na primeira versão nós não vamos se preocupar com isso, mas vai ser um valor verdadeiro ou falso, e aí eu vou verificar. Se o resultado da expressão for falsa, e é isso que eu vou fazer esse teste aqui logo em seguida. Então, se o resultado que sobrou da tradução de expressão, o valor que está no toda a pilha é um valor falso, aí nós vamos desviar para esse rótulo aqui, ó, que não existe ainda, tá, pessoal? Vou desviar para um rótulo, um próximo rótulo. Eu nomeio, né, mas esse rótulo não está marcado no meu código ainda. Esse rótulo eu vou recuperar, né, esse endereço aqui posteriormente, quando eu chegar na porção aqui da tradução que se refere ao senão no meu comando if, se então senão, tá? Mas como é que eu faço para ter esse rótulo aqui que eu vou saber dele lá para frente? Nós vamos usar uma outra estrutura durante o processo de compilação que a gente vai chamar de pilha semântica. Então a gente vai empilhar alguns valores que eu vou utilizar lá no final, tá? Que eu vou usar posteriormente. Eu não falei para vocês, mas por exemplo, para traduzir o armazena, eu leio o nome da variável, o endereço dela eu consigo descobrir aqui. Só que eu só vou gerar o armazena depois de traduzir a expressão. Eu vou passar por outros nomes de variáveis, constantes, etc e tal. Como é que eu guardo esse endereço para poder gerar o armazena corretamente? Nós vamos usar essa pilha semântica também, né, que a gente vai ver como é que vai funcionar, tá? Mas tudo bem, não vamos nos preocupar com isso ainda. Vamos usar a intuição ainda, depois a gente pensa como automatizar esse processo, tá? Então, quer dizer, depois de traduzir a expressão, vai ter um rótulo, um comando de desvio, que se na hora de executar essa expressão o resultado for falso, aí ele vai pular para um rótulo, que vai estar marcando a tradução dos comandos do senão, tá? Se não for falso, pessoal, o comando é assim, ó. Se no topo da pilha de execução, o desvio se falso é assim, se no topo da pilha de execução, quando o comando estiver sendo executado, tiver o resultado falso, aí ele vai pular para esse rótulo aqui. Se não, ele vai pular para a próxima instrução. Então, se não for falso, que está ali, se for verdadeiro, então ele vai começar a executar aqui os comandos do então. É exatamente isso que eu quero, né? Se a condição for verdadeira, ele vai executar o que vem em sequência aqui no comando do então, né? Ele vai executar o comando 1. Então, o que vem em sequência depois desse desvio falso aqui é a tradução do comando então, né? Aí, logo depois que eu traduzi o comando então, quando eu leio a
palavra senão, aí nós vamos gerar duas coisas. Nós vamos gerar, ó, um desvio sempre para fora do senão e a entrada do senão, em sequência, tá? Então a tradução da palavra senão vão ser esses dois comandos aqui, ó, né? Um desvio sempre e a entrada do senão. Aí eu pego lá da pilha semântica o endereço que eu empilhei aqui para poder gerar o código correto, certo? E aí eu gero um desvio sempre para um rótulo que não existe ainda, que vai aparecer logo em seguida. Aí logo depois de traduzir o senão, que vem sequência, o quê? Uma sequência de comandos 2, que eu vou traduzir aqui logo em seguida, tá? E aí, terminada a tradução do comando, quando eu leio o fim C, aí nós vamos gerar esse lugar aqui no meu código, lugar de saída do meu comando de seleção, certo? Então, via de regra, assim vai traduzir. Eu vou traduzir dessa forma. Vou falar aqui comando de repetição também, e depois a gente faz algumas traduções só para vocês verem como é que vai funcionar, né? O comando enquanto, pessoal, enquanto expressão faça, comando fim enquanto, né, cada palavrinha-chave aqui, né, na estrutura de repetição, ela vai ser a dica, né, para o compilador para gerar um código correspondente. Então, o enquanto, a palavra enquanto, na minha linguagem de programação de alto nível, na hora de traduzir, vai virar um rótulo, um lugar que vai marcar o início da repetição. O que vem em sequência é a tradução da expressão, né, que eu quero repetir. Quando eu leio a palavra faça, eu sei que a expressão já terminou. O que vai gerar? Vai ter um desvio falso para fora da repetição, que é o que eu quero, né? Enquanto a expressão é verdadeira, ele vai fazer. Mas se a expressão for falsa, quando eu estiver executando esse comando, o que ele deve fazer? Ele deve sair da repetição, não é isso? Então, se restar durante a execução da tradução da expressão, durante a execução da expressão, na minha linguagem virtual, sim, se restar na pilha de execução um valor falso, aí ele sai da repetição. Exatamente o que eu estou traduzindo aqui em linguagem de mar, né? Então, depois do faça, é isso daí. Que vem em sequência a tradução do comando, né? Ou dos comandos que faz. Terminou de traduzir os comandos. Encontrei o fim enquanto, aí a gente vai gerar duas instruções, né? Vai ter um desvio vai ter um desvio incondicional, né? Desvio sempre início da repetição. Quer dizer, depois que eu executar o comando, eu volto para o início da repetição para testar a condição de novo. Então isso vai acontecer de forma absoluta, né? Incondicional. E em sequência eu vou gerar um lugar no meu código que é a saída da minha repetição. Então assim, fim enquanto aqui, ó, a tradução do fim enquanto vai ser um desvio sempre e um rótulo de saída da minha repetição. Assim que acontece. Então, no meio, né, marcando, né, essas partes que a gente vai ter numa estrutura de seleção e na estrutura de repetição, a gente vai ter esse desvio, que na hora que o programa estiver executando, vai fazer a execução dos comandos aqui na ordem que eu quero, né? Então, se a condição for verdadeira, vai executar o comando 1 e logo em seguida vai pular para fora da comando de seleção, né? Então, perceba, ó, eu analiso a expressão. A expressão é verdadeira, aí ele vai executar o comando 1 e depois já sai fora do comando de seleção. Não executa o comando 2, tá? Agora, e se a expressão for falsa? Se a expressão for falsa, ele vai pular para o lugar dentro do código aqui onde está o comando 2, ou seja, vai executar o senão. E aí, executado o senão, depois ele já sai, né, automaticamente no comando de seleção. Vamos ver aqui o comando de repetição, ó. Então eu estou no enquanto. Quando eu leio enquanto, ele marca o início da repetição. A expressão é falsa. O que ele vai fazer? Ele vai desviar para fora da repetição. Quer dizer, o comando aqui não vai ser executado nenhuma vez, que já na primeira passada, quando esse programa estiver sendo executado, o resultado da expressão for falso, certo? Se for verdadeira, não. Ele vai executar os comandos e vai voltar a repetir. Esse desvio sempre aqui é que vai fazer ele ficar repetindo. Esse é o laço de repetição que a gente faz, certo? Vamos pegar aqui algumas traduções, fica mais fácil, tá? Aqui a tradução de um comando de seleção, aqui a tradução de um comando de repetição, tá? Eu vou reescrever isso aqui, pessoal, fica mais fácil a gente ver, tá? Vou abrir aqui uma outra telinha de desenho e vamos ver aqui, ó. Vou escrever aqui como é que a gente traduz, né? Então vou colocar aqui, ó, comando de seleção. Comando de seleção se expressão em tal, comando 1, senal, comando 2, fim C, né? Tô colocando tudo numa linha só para ocupar pouco espaço, né? O que a gente vai fazer? Então a gente vai, esquema de tradução é esse aqui, ó, tá? Em MVS fica. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos traduzir, vou colocar em vermelho, que é até para dar destaque. Nós vamos traduzir a expressão. Tá? Terminada a tradução da expressão, nós vamos gerar um desvio se falso
para o bloco do comando que corresponde ao senão, né? Aí o que vem em seguida é o comando 1. Então vai ter a tradução comando 1. O legal desse esquema de tradução aqui é que eu não tenho que voltar no meu código, tá? Essas traduções vão sendo realizadas automaticamente e na ordem com que eu estou lendo o programa foi, tá? O que vem em seguida são dois comandos, na verdade. Se eu executar, então, eu não vou executar o senão, então vai ter um desvio sempre para fora do meu comando de seleção e logo em seguida a entrada do comando senão, certo? O que vem em sequência é a tradução do comando 2, que é o senão. E terminada aqui a saída do meu comando de seleção, que é o rótulo N2 nada. Tá? Tô falando 1 e 2 aqui, mas depende, né? Então aqui o desvio que vai acontecer quando o comando for falso, quando a expressão for falsa, aqui o desvio que vai acontecer quando o comando for verdadeiro. Ele vai saltar o senão quando ele executar o então, né? Só para ficar bonitinho aqui. Tá, que tá em vermelho aqui, são coisas que eu vou traduzir, tá? E aí o esquema de tradução, por exemplo, se no então aqui for um outro if sem então senão, aí a gente vai gerar um outro conjunto de rótulos aqui também, tá, pessoal? O comando 1 aqui pode ser um outro comando de seleção, né? Pode ser um comando de repetição. O legal desse esquema de tradução vai funcionar, inclusive quando essas estruturas, esses comandos estiverem alinhados, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, vai ficar mais fácil da gente entender. Então vamos fazer, seja A, vou colocar aqui endereço 2, valor 10, tá? E B, endereço 0 e valor 20, tá? Eu tenho que supor, pessoal, porque isso aqui vai estar num contexto. Eu estou pegando só um fragmento do meu programa, né? Mas aí, quando eu chegar no comando de seleção, as variáveis já foram criadas, elas já têm valores atribuídos para que o programa possa ser realizado, né? Então, eu estou supondo isso daqui para a gente poder entender. Então, vamos pegar aqui, ó, lá no meio do meu programa tem esse comando if aqui, ó. Se o valor de A mais B for maior que 50, eu vou fazer, então, A recebe 0, senão A recebe 1. E aí o fim C. Não é assim que a gente vai escrever na linguagem de outro nível, tá? Aqui eu escrevi numa linha só, mas na linguagem de outro nível eu vou fazer, né? Eu vou escrever dessa forma aqui, tá? Então o que é a minha expressão? Né? Essa daqui é a expressão, ó. Esse daqui é o comando 1 e esse daqui é o comando 2. São esses expressão, comando 1 e comando 2, né, que vão ser traduzidos de forma que a gente já sabe como é que traduz, né? Atribuição expressão aritmética, eu já sei. A relacional também é tranquilinha, né? Vou escrever exatamente na ordem que essa operação deve ser realizada. E atribuição eu já sei traduzir também, né? Então esse aqui é o E, a minha expressão. Esse daqui é o comando 1, esse aqui é o comando 2. Como é que a gente vai traduzir isso daqui, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui é o que o nosso compilador vai ter que fazer, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou traduzir a expressão. Como é que eu traduzo essa expressão? Eu já sei como é que traduz essa expressão, ó. Então, é o A mais B maior que 50. Como é que a gente vai fazer? Tem que imaginar lá a pilha de execução. Então, eu vou carregar o valor da variável A. Qual que é o endereço dela? É 2. Vou carregar o valor da variável B. Qual que é o endereço dela? É 0. Vou somar, né? Aqui eu já posso somar. Eu já tenho o valor no toda a pilha. Já posso somar. Agora eu vou carregar o valor, a constante 50. Certo? E agora eu posso comparar se maior, CMMA, né? Então, quer dizer, ele somou aqui, restou na base da pilha a soma dos valores das duas variáveis. Eu coloquei o valor 50, então comparando a soma, né, tá na base, com o valor 50. O resultado da instrução de comparação vai ser 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então, sobrou na pilha o resultado da expressão, não é isso? Aí, logo em seguida, o que vai ter, ó, pessoal? Essa é a tradução, vamos lá, né, ó, essa é a tradução da expressão. Certo? Essa é a tradução da minha expressão. O que vem em sequência? Vai ter agora o desvio se falso para um rótulo. Tá? Na hora que eu leio a palavra então aqui, ó, já é o clique, né? Já é o disparo que o meu compilador vai ter que gerar um comando de desvio se falso para um rótulo que vai de uma posição código que não existe ainda, né? Então, desvio se falso para um lugar que vai corresponder, na hora que eu chegar ao ponto de tradução, a porção senão do meu código, tá? Tá lá, FI. O que vem em seguida, pessoal? A tradução do comando 1. Como é que vai ser a tradução desse comando 1? Eu vou traduzir a expressão, né? E depois armazenar na variável. Então, a expressão é a constante 0, né? É só a constante 0. Então, vai ser carrega a constante 0. Então, o valor 0 está em toda a pilha. E esse valor 0 agora eu vou armazenar na variável 1. Armazena na variável global, cujo endereço é... Qual que é o endereço da variável A? 2. Certo? Pronto, já traduzimos aqui o comando... já traduzimos aqui o comando 1.
O que vai vir em seguida? Então, depois que eu terminei de traduzir o comando 1, né, que vem em sequência, que o compilador vai ler é o senão. Opa, aí já sabe, ele vai ter que gerar um desvio sempre para fora do comando de seleção, né, um lugar que não existe ainda, né, mas vai existir. E aí eu marco aqui a porção de código que vai ser a entrada do meu senão, né, L1 nada. Quer dizer, eu tinha mandado desviar aqui um lugar que existia. Como é que eu faço essas correspondências? Vai existir uma estrutura, né, que vai ser gerenciada durante o processo de compilação, chamada pilha semântica, que a gente vai guardar nesses rótulos e outras informações aqui para aplicar essa tradução. Certo? O que falta agora fazer, pessoal? Eu já traduzi, né, o comando desvio, que vem em sequência é o que? A tradução comando 2. Como é que é a tradução comando 2? Vai ser, é similar, né? Muito parecido com isso aqui. Eu vou carregar constante 1 e armazenar na variável A. Certo? Então já traduzimos aqui o comando 2 também. Certo? E o que vem em seguida é só o rótulo de saída aqui da minha... o lugar, né, fora do meu comando de repetição. Vamos agora, eu não vou fazer o acompanhamento passo a passo, mas dá pra gente imaginar o que está acontecendo, né? Então eu fiz a compilação, isso aconteceu num determinado momento. Agora vamos pegar e executar, imaginar isso daqui sendo executado, né, pelo compilador, né? Então quando eu chego nessa porção de código aqui, o valor de A, a variável A já existe, o valor dela é 10, né? O B já existe, o valor dela é 20, né? Então vamos fazer aqui, imaginar sendo executado, tá, pessoal? Então ele está fazendo, carrega o valor da variável cujo endereço é 2, então ele colocou lá na pilha o valor 10. Carrega o valor da variável cujo endereço é 0, colocou na pilha o valor 20. Soma, então no topo da pilha ficou 30, tá? Carrega o valor 50 e aí compara. 30 é maior que 50? Não, é falso, tá? Então vai restar na pilha o valor 0, certo? Aí ele vai falar, desvia-se falso para L1. No topo da pilha tá o valor falso? Tá. Então ele vai desviar para cá, ó. Ele vai pular para cá. E aí ele vai executar. Carrega constante 1, então no topo da pilha vai estar o valor 1, certo? E aí vai armazenar na posição 2 de memória, ou seja, no endereço que está reservado para a variável A vai estar o valor 1. Vou estar sobrescrevendo o valor da variável A aqui, que era 10 para 1, né? Pronto, já fiz essas duas distribuições, vou executar um L2 nada, que não faz nada na verdade, e já terminei meu programa. Ou seja, 30 não é maior que 50, ele vai executar, quer dizer, vai restar dessa sequência aqui o valor 1 na variável A. É exatamente o que eu estava pedindo fazer aqui. Estão vendo? Consegue imaginar? E a tradução é geral, quer dizer, tradução de expressão é a tradução de expressão, né? Qual sequência de código eu vou traduzir para uma expressão? Independente do lugar que ela aparece, vai ser a mesma. Se isso daqui tiver lá do esquerdo de uma atribuição, lá direito de uma atribuição, a sequência seria essa mesma. Só que aí, esses nomes que a gente põe no meio do comando, né, é pra gente marcar, delimitar, né? Onde é que vai começar uma coisa e começar a terminar outra, tá? Na linguagem C não tem a palavra então, mas aí eles têm um esquema que é bem interessante, que, por exemplo, linguagem C é obrigatório que a expressão esteja entre parênteses. Por quê, pessoal? Para que o compilador saiba onde é que começou a expressão e onde é que terminou a expressão. Não tem o então, mas ele sabe que terminou a expressão porque encontrou um fecha parênteses, né? Então esses símbolos aqui são obrigatórios na sintaxe C para a gente poder delimitar o que é a expressão, para ele saber onde é que começou e terminou. Na hora que ele leu esse fecha parênteses aqui, tem um sabor do então aqui, ó, na minha linguagem, né? Ele sabe que terminou a expressão, ele vai gerar aqui comando de apropriado, essa expressão, daí por diante, tá? Vamos ver agora o comando de repetição. Faremos aqui uma análise simétrica agora, só que para o comando de repetição. Então, eu vou usar aqui a mesma ideia, né? Então, meu comando de repetição, né? Na minha linguagem de repetição simples, você vai ter a estrutura aqui, ó. Só tem esse comando de repetição inicialmente, depois vocês incluírem outros. Vocês vão ver que não é tão complicado, não. Então eu uso a palavra-chave enquanto, né? Aí o que vem em seguida é uma expressão, certo? Aí vai ter a palavra faca, né? Na verdade. Aí vem um comando e aí tem o fim enquanto, que é o que fecha a minha repetição, certo? Então tem essas palavrinhas-chave aqui que delimitam, né, os elementos que compõem, né, o que a gente chama de estrutura de repetição. Como é que eu vou estruturar no meu código-fonte uma sequência de comandos que eu quero que repitam. É assim que a gente faz, tá? Então aqui está a minha expressão e aqui está o meu comando. Como é que vai ser a tradução em EVS? Então o esquema de tradução para EVS vai ser o seguinte, ó. O que vem primeiro aqui vai ser um rótulo, né? Então quando eu leio, aqui não tem dois pontos, não. Quando eu leio a palavra enquanto, eu já sei que eu vou começar com uma repetição. Tem que marcar
em linguagem de máquina, essa posição, porque eu vou desviar a execução para o início da retorno posteriormente. Então, a primeira coisa que ele faz é gerar isso aí. Ele guarda esse rótulo, pessoal, na pilha semântica, tá? Essa pilha da compilação, a gente chama de pilha semântica. Na hora de executar, tem outra pilha, que a gente chama de pilha de execução, que é o que vai executar os comandos propriamente, né? Que está na máquina virtual. Essa pilha de pilha semântica está no compilador, tá? São duas entidades diferentes, tem que estar bem claro. Então, quando eu ler a palavra enquanto, eu tenho que marcar esse lugar dentro do meu código aqui, dizendo, olha, começou aqui um comando referência. O que vem em sequência? Tradução da expressão. Na hora que terminar de traduzir a expressão, que vem em sequência, é um teste. Eu vou ter um desvio, se falso, né? Se restar da execução da expressão um valor falso, eu vou para fora da repetição. Então já gera aqui um lugar, já gera um desvio para um lugar que vai estar marcando fora da minha repetição. O que vem em sequência, pessoal? Tradução do comando que eu quero repetir. Certo? E aí, eu vou marcar aqui agora, quer dizer, depois de traduzir o comando, se eu executar o comando, eu vou ter que voltar para o início da repetição. Aí vai ter um desvio sempre, um desvio incondicional para o início da repetição. Eu sei qual que é o lugar do início da repetição através dessa pilha semântica. E eu vou também, né, gerar aqui em sequência um lugar fora da minha repetição. Uma marca, né, uma posição no código que corresponde fora da minha repetição. Então é assim que está acontecendo, né? Se eu executar o comando, terminar de execução do comando, eu volto nisso da repetição, desvio sempre. Se a expressão for falsa, eu desvio a execução para fora da repetição. L2 nada. Então essa é a estrutura para a minha repetição. Vou colocar aqui em casa, repetir. Vamos pegar agora um comando e vamos fazer aqui isso acontecer. Vou fazer um programinha até um pouquinho mais completo, tá, pessoal? Vou supor que variáveis, né? Na hora que eu estou trazendo aqui, essa variável já criada, o endereço dela existe. Como é que a gente vai descobrir as informações? Vai ser uma outra estrutura chamada tabela de símbolos, tá? Todo nome, toda entidade que eu nomear dentro do meu código, ela vai ter um registro que vai permanecer durante a compilação toda, né? Então, esses nomes, esses símbolos, eles vão ser guardados, informações dele, para poder, né, fazer a tradução correspondente. Então, as variáveis, quando declaradas, elas vão ser cadastradas na tabela de símbolos, o endereço delas vai ser sabido também, tá? Então, eu sei que seja A, cujo endereço é, sei lá, é 4. E S, vamos pensar que o endereço é 0, tá? O valor aqui eu não preciso me preocupar não, que eu vou atribuir explicitamente aqui no código que eu vou desenvolver, tá? Então vamos imaginar que no meio de um programa lá tem uma repetição que é dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer duas coisas antes da repetição e vai ficar legal. Vão ser coisas que acontecem antes do enquanto, tá? Que vai ser o seguinte, ó. Eu vou atribuir, o A vai receber 1 e o S vai receber 0, tá? Então vou ter duas atribuições antes, aí vai ter enquanto. Enquanto o A for menor que 5, faça. O que eu vou fazer? Vai ter dois comandos de atribuição. S vai receber o valor que está em S mais 1 e o A vai receber o valor de A mais 1 também, certo? E aqui o fim enquanto. É bem simplesinho, né? Na verdade, fazendo nada ali. De usar uma variável só, mas eu estou usando duas só para a gente ver também que pode ter mais de um comando. A tradução de comando aqui não significa um comando só, é um bloco de comando, lista de comando, tá? Então vamos separar aqui os elementos do meu código. Ó. Então essa daqui é a expressão, né? No meu comando de seleção, no meu comando de repetição, e aqui é o comando, ó. Assim que funciona. Aqui é a expressão, aqui é o comando. Como é que a gente traduz isso em EVS? Tá? Vamos ver. Então, primeiro vai ter aqui, ó. Eu não cheguei no enquanto, então. É uma atribuição. Como é que a gente traduz essa atribuição? Carrega a constante 1, armazena na variável global cujo endereço é 4. Então, A recebe 1, tá aqui. Vem em seguida, carrega a constante 0, armazena na variável global cujo endereço é 0 também. Certo? Constante 0 vai ser guardada na posição 0 da memória. Então, eu já traduzi esses dois comandos aqui. O que eu faço agora? Encontrei o enquanto. O enquanto vai ser traduzido como? Vai ser traduzido por um um rótulo, na verdade, certo? Tá aqui. Eu queria ver como é que eu estava escrevendo, fica bonitinho. Então vamos lá, o que vem em sequência vai ser o comando de desvio, né? A marca no meu código aqui, um lugar no meu código, vou chamar de L1 nada, certo? O que vem em sequência, pessoal? A tradução da expressão. Então vamos traduzir agora o A menor que 5. Então vai ser carrega o valor da variável A, o valor global, né, da variável, o valor da variável global, cujo endereço é 4, carrega constante 5 e compara se menor, MME. Então isso aqui é a tradução da minha expressão, certo?
Tudo bem? Aqui é a tradução de expressão. Terminei de traduzir a expressão, o que vai ter? Um desvio-se falso. Vai ser gerado automaticamente um desvio-se falso, que vai ser executado se a condição for falsa. Né? Na hora de executar esse programa, se a condição é falsa, ele vai sair da minha repetição. Né? O que vem em sequência é a tradução comando. O que é? Na verdade, são dois comandos de atribuição que eu vou traduzir aqui, né? Que carrega o valor da variável S, carrega constante 1, soma e armazena na variável S. Puxa vida, aqui não é. Carrega valor global. Armazena a variável global que o endereço é 0. Então fiz aqui o S recebe S-1. Que vem a sequência? Tradução da outra atribuição, que ainda é comando, tá? Carrega o valor da variável global que é 4, carrega constante 1. Soma e armazena a variável de endereço, a variável A. Tá? Então fiz as duas atribuições, cheguei na palavra enquanto. Como é que ele vai traduzir? Vai ter um desvio sempre, início da repetição, e vai ter um endereço de saída aqui, né? Um rótulo que marca a saída desse. Isso daqui é o meu comando. Tudo aqui é o comando que eu vou repetir, que na verdade não é um comando só, são dois, né? Duas atribuições. Então o esquema de tradução é o mesmo, tá? Não muda nada. Tudo bem? Então é bem sério. A gente vai traduzir sempre. Isso daqui é o que o compilador de vocês vai ter que gerar, né? Essa sequência de instruções aqui. Tudo bem, pessoal? Vou dar exercício depois de vocês fazerem, né? Pra gente poder ver isso funcionando. Depois vocês vão ter também uma ferramenta, né? Que eu vou descrever que vocês vão poder fazer a tradução e ver a simulação da máquina, né? Ver a pilha, ver essas questões todas. Tem um simuladorzinho que eu bolei, né? Inclusive foi escrito como trabalho de TCC também no meu Medina, relacionado a essa disciplina, e que a gente tem uma impressão visual, né, das traduções sendo executadas, e fica mais fácil da gente imaginar essas traduções, tá? Que é a máquina virtual simples. O ambiente de desenvolvimento da máquina virtual simples, vocês vão ver isso funcionando, né? Então é interessante. Por que eu estou fazendo essa tradução manualmente? Para você poder implementar um programa que faça automaticamente nessa tradução, que leia isso e produza como resultado isso. Quer dizer, entra esse arquivo texto, sai esse arquivo texto, você tem que saber como é que é a compilação. Tem que entender como é que é o processo de compilar, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá, dando continuidade. Aqui estão os dois comandos, depois tem exemplos aqui para vocês poderem ver também. Tem um outro comando. Tá? O leio e escrevo é trivial, pessoal, né? Aqui a gente vai a interrupção que ocorre na execução do programa, né? Interagindo com o usuário vai estar subentendida aqui, né? Através do que está entre aspas, tá? Na verdade, corresponde a uma interação com o usuário do programa. Então, como é que é o leia? Quando o leia é executado, ele vai pegar e incrementar, né? Incrementar o topo da pilha, né? Para a gente ter uma posição de valor que vai ser livre e vai ser armazenado. Aí ele interage com os usuários, espera que o usuário digite o valor digitado, né? Apertou Enter, aí esse valor digitado vai ocupar essa posição no topo da pilha. O escreva, ele vai pegar o valor que está no topo da pilha e mandar para um dispositivo de saída, né? Para uma impressora ou escrever na tela, né? Num console, e depois vai decrementar o topo. Depois que eu escrevi valor, esse valor é descartado, né? Eu decremento o topo da pilha. Esse comando leia e escreva, ele vai ter, né, operando. O leia, eu passo o endereço de uma variável onde eu vou ler. Como é que eu vou traduzir o leia? Vai ser assim, leia e depois armazena na variável nesse endereço. Então o leia vai colocar um valor em toda a pilha, o armazena em seguida vai pegar o valor que está em toda a pilha e guardar nessa variável. Tá? Então leia A, por exemplo. Leia, armazena a variável A. Leia B. Leia e armazena a variável B. E o escreva? Como é que vai ser o esquema de tradução do escreva? Né? Eu vou traduzir a expressão e depois de traduzir a expressão vai ter o escreva. Quer dizer, o que estiver no topo da pilha com o resultado da expressão, eu vou mandar para o dispositivo de saída, tá? O console ou impressora. É assim que vai fazer. Então aqui não tá os esquemas de tradução, mas eu vou passar para vocês em sequência, né? E para terminar de traduzir um programa completo, pessoal, a gente tem mais esses três comandos. Na verdade tem um outro aqui que é o dmain, né? Desaloca memória, que eu não falei, mas seria uma operação simétrica, a operação AMEI, tá? Então a tradução de um programa simples completo vai ter o quê? O INPP, que é o começo de todo o programa, é colocar a máquina de execução numa configuração inicial. Então, a configuração inicial que é a pilha vazia e a instrução posicionada na próxima instrução. E registrador de deslocamento vai ser usado para endereçamento relativo. Quando a gente estiver trabalhando com variáveis locais, ele começa a iniciar um valor qualquer também, 0 ou -1, tanto depois ele vai ser sobrescrito, tá? E aí tem a função FIMP, né? Quando eu traduzir o FIM programa, vai ter esse FIMP. E a tradução de armazeno, de alocar memória, tá, pessoal? Cada variável que eu declarar vai ocupar um lugar na memória. Então,
Então, se eu declarar 4 variáveis, eu vou ter que colocar 4 lugares na memória. Se eu declarar 5 variáveis, eu vou ter que alocar 5 lugares na memória. Tá? Simplesmente eu estou soltando essas posições que vão estar reservadas na pilha para as variáveis que eu estiver declarando. Só isso. Então, alocar a memória vai ser a tradução que eu vou gerar quando eu estiver declarando variáveis. E além disso, né, na declaração variável, cada variável eu vou estar guardando qual que é o lugar que está reservado para ela, para quando aquele nome aparece numa expressão, né, num comando escrita, num comando de atribuição, eu sei qual que é o lugar que foi reservado para ela para fazer a tradução correta. Né? Então, na verdade, como código de máquina vai ser reservar espaço na memória, mas implicitamente também vai estar sendo reservado esses lugares e eu vou estar anotando os lugares que foram reservados numa tabela de símbolos para toda vez que esse nome da variável aparece no meu código, eu saber fazer a tradução correta. Tá? Então vamos agora traduzir um programa completo para a gente poder ver como é que está funcionando e tudo que a gente viu. Então vamos, eu vou falar agora como a leitura e repetição, esquema de tradução, etc. E depois esquema de tradução, programa completo. Então, meus comandos de entrada e saída vão ser assim, ó. Leia variável, né? E qual que vai ser o esquema de tradução? Vai ser a instrução de máquina leia, tá? Aí o nome, em linguagem de alto nível, instrução de máquina é o mesmo nome, não tem problema. Mas o leia não tem operando, tá, pessoal? Quando executado, ele realiza uma intenção de execução do programa, esperando a interação do usuário, né? O usuário tem que digitar um valor. O valor digitado vai para o todo da pilha. Isso é o comando que a instrução de máquina leia faz, né? E aí esse valor que está no todo da pilha eu vou armazenar na variável, tá? A tradução do leia variável vai ser leia e armazena endereço da variável. Certo? E aí o comando de escrita vai ser como? Vai ser escreva expressão. Tá, só que aí o comando aqui eu vou colocar, não vou colocar em letra maiúscula para diferenciar, tá? Vou escrever assim, ó, leia. Aqui leia é o comando, tá? Comando de entrada. Agora o comando de saída vai ser escreva, né? E o que vem em seguida é uma expressão. Qual que vai ser o esquema de tradução disso? Vai ser a tradução da expressão. E o que vem em seguida é o escreva, o comando que vai pegar o que está no topo da pilha, resultado da avaliação de expressão e mandar para o dispositivo de saída. Tá? Assim vai ser o esquema de tradução para o comando de saída. Bem, só colocar aqui em vermelho aqui, né? Depois eu estou traduzindo, né? E aqui fica bonitinho. Certo? É assim que vai ser os esquemas de tradução como a leitura e escrita, num comando de seleção. E agora o programa completo, como é que vai ser o esquema de tradução, né? Então, o meu programa completo, ele vai ser assim, vai ter um programa, nome do programa, isso daqui não vai ter tradução, aí vai ter as variáveis, né, declaração variáveis, inclusive a gente já viu essa regrinha, né? Vai ser início, vai ter os comandos, lista de comandos que eu vou repetir e fim programa, tá? Como é que eu vou traduzir? Vou botar o esquema de tradução aqui do lado, tá? Para ficar mais fácil. O esquema de tradução vai ser o seguinte, ó, na declaração variáveis, eu vou colocar aqui um main, um número de variáveis. Tá? O programa nome, na verdade, vai ter um INPP, certo? Aí as variáveis a se declarar vai ter um main número de variáveis. Né? Não vai ter ainda nenhuma tradução para esse início. Quando tiver rotinas, aí vai ter um comando de VI para o início aqui do corpo principal do programa. No início ainda não tem. O que vem em sequência é uma tradução dos comandos. Certo? E o fim programa, a tradução dele vai ser um fim P. Tá? Na verdade, teria que ter um dmain número de variáveis também, que eu não apliquei ainda, mas aqui não vai afetar, mas quando tiver programas com rotinas, isso daqui vai ser fundamental, um P. Tá? É assim que vai ser a tradução de um programa completo. Né? Programa nome INPP, a declaração de variáveis eu traduzi para um main número de variáveis que eu declarei, aí vem a tradução dos comandos todos no meu programa e o dmain aqui. Vamos fazer um programinha completo para a gente ver, né, isso funciona. Fazer um exemplo aqui com comando de leitura escrita, declaração de variáveis e para gente ver isso tudo completinho. Então, olha lá. Meu programa, por exemplo, vai ser esse aqui, ó, programa teste, certo? Aí vão ter duas variáveis, inteiro A, passo B. Então, eu estou declarando duas variáveis. Aí tem o início, certo? Aí vai ter um leia variável A, leia variável B, escreva o valor de A mais B. E aí o fim programa. Como é que isso vai ser traduzido para MVS? Tá? Traduzido para MVS vai ser o seguinte, ó.
Eu vou quebrar em duas linhas aqui, pessoal, para não ficar, senão vai ficar muito, vou ocupar muito espaço, né? Eu quero fazer caber aqui, tá? Então, programa teste, ele vai traduzir para INPP, certo? Esse é o programa. Inteiro AB, o que ele vai gerar? A main 2, que ele vai reservar duas posições na pilha de execução, na hora que o programa estiver sendo executado, para as variáveis A e B, tá? E lá na tabela de símbolos, ele vai guardar, ó, o endereço da variável A é 0, o endereço da variável B é 1, tá? Para ele saber, vai ser guardado na tabela de símbolos, né? Durante a compilação, tá? É possível também que a gente tenha, né, esses nomes conhecidos durante a execução. Agora, o endereço delas só vou saber na hora de estar executando efetivamente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é possível que esses nomes sejam conhecidos no executável, tá, pessoal? Isso ocorre, por exemplo, em Java, né? Os nomes são guardados junto com o código. Tanto que a gente consegue decompilar um programa em Java, né? Consegue pegar o .class, .jar e gerar .java, né? O programa fonte. Por quê? Porque o nome das entidades sai guardado dentro do programa, né? Em C, não. Em C, na hora que eu compilo, os nomes viram endereço. Aí eu não sei mais qual que é o nome original. É possível de decompilar, mas aí a gente tem que atribuir, né? Não tem, assim, uma ferramenta automática de decompilar. Mas dependendo do programa, a gente tem como tentar entender, né, as estruturas e tentar imaginar, né, qual que era o programa fonte. Mas é um trabalho bem mais complicado, né, de reengenharia aí, né? Então tá, início não tem tradução ainda, né? O leia A, como é que a gente vai traduzir? Vai ser o comando leia e armazena na variável A. Quer dizer, qual que é o endereço reservei variável A? As duas posições reservei na pilha de execução, endereço 0 é da variável A. Então, armazena a variável global com o endereço é 0. Leia B, como é que vai ser? Leia, armazena a variável global cujo endereço é 1. Tá? Então, já leio A, leia B, já fiz. Como é que eu escrevo A mais B, pessoal? Nós vamos traduzir primeiro a expressão. Como é que é a expressão? Carrega o valor da variável A, carrega o valor da variável B, certo? E agora eu mando somar. Então, na pilha de execução, no topo da pilha de execução, tem o resultado da soma das duas variáveis, né? Então, agora eu mando escrever. Então, essa é a tradução dos comandos, ó. Esses todos aqui são a tradução dos comandos. O que vem em sequência? Desaloca a memória, quantidade de variáveis que eu declarei e aqui do programa. É assim que vai ir, tá? Vamos pegar um programa maior agora. É um programa que tem uma repetição. Vou ler e vou repetir a escrita desse valor, né? Outro exemplo. Então, vamos pegar aqui, ó. Então vamos lá, vai ser esse programa aqui, ó, bem simplesinho, mas que faz alguma coisa útil. Programa, tá? Então tem um inteiro A, só vai ter uma variável aqui, né? Aí vai ser assim, início, leia A, enquanto A maior que 0 faça, escreva A, e A recebe A menos 1. Fim enquanto, fim programa. Eu já tenho todos os elementos para traduzir isso aqui, tá, pessoal? Então, vou colocar até em outra cor aqui, fica bem claro. Ó. Então, em MVS, na hora que eu traduzir, né, na hora que eu compilo, vai virar isso daqui, tá? Então, programa repita, vai ser INPP, inicia o programa principal. Inteiro A, aloca uma posição de memória, que vai ser da variável A, tá? Então, essa variável A, que o endereço dela é 0. Então, é a posição 0 que está reservada, né, na hora de executar. Então, início não tem tradução ainda. O leia A, como é que vai ser? Leia e armazena na variável cujo endereço é 1. O endereço é 0, né? Vem falar aqui. Agora o enquanto. Como é que a gente traduz, pessoal? Lembra? Então vai ter um rótulo de entrada, certo? Aí vai ter agora a tradução da expressão. Então carrega o valor da variável, carrega o valor da variável global, cujo endereço é 0, carrega constante 0, compara-se maior. Terminei de traduzir a expressão. O que vem agora? Eu faço. Vai ter um desvio-se falso para fora da repetição, né? L2, um lugar fora da repetição. Se na hora que eu executar a expressão aqui, o resultado for falso, certo? Ó, eu vou continuar aqui para ocupar só esse espaço, tá? É que se via de regra, né, a sequência de instruções vai ser uma fita, né, que é uma instrução por linha, então às vezes para ocupar menos espaço eu vou quebrar assim várias linhas, tá, pessoal? Várias colunas, na verdade, né? Então o que vem em sequência? Agora a tradução do comando escrita. Como é que eu escrevo A? Eu carrego o valor da variável A na pilha e mando escrever, né? A expressão aqui é só o valor da variável. Então via de regra é isso, ó. Numa expressão, quando aparece uma variável sozinha, é carregar valor. Quando aparece um número sozinho, é carregar constante. É assim que a gente vai traduzir, né, a variável e o valor uma constante numa expressão. Então, já traduzi, agora vamos traduzir a atribuição. Como é que é? Traduzir a expressão, que é carrega valor da variável A, carrega constante 1, subtrai, e o resultado eu coloco no armazeno na variável A, certo? Então, fiz isso. Cheguei, ó, esses são os comandos, cheguei no fim, enquanto, o que eu faço? Vai ter um desvio sempre para o início da repetição, L1, e vai ter o rota de saída da minha repetição.
Terminou o programa, vai ter um desaloca memória, né? As variáveis foram alocadas anteriormente e vai ter o fim do programa. Então aqui é a tradução. Isso programa em linguagem de alto nível, aqui o nosso programa em linguagem de máquina, para essa máquina simples, né? Chamada máquina virtual simples. Né? Por isso que eu insisto, pessoal, são poucas instruções, estão na aula de ontem e na aula de hoje. Eu passei todas as instruções, né? E a gente consegue ver, tá? Como é que vocês vão poder estudar isso? Tem no capítulo 4 lá, né? O material de apoio e tem mais duas ferramentas que eu deixei disponível para vocês, tá? Vocês vão ter lá na Lina, material de apoio, tem aqui os códigos fonte, tá vendo? Então, dentro dos códigos fonte, tem esse código aqui do MVS, né? Que eu já até deixei aqui disponível, fica mais rápido eu te mostrar para você. Então, isso daqui, pessoal, é um simuladorzinho bem simples, bem trivial mesmo, dessa máquina virtual simples, tá? Então, aqui tá o conjunto 7 de instruções dessa máquina virtual simples. Tem até algumas coisas aqui que eu não passei ainda, para variáveis locais, né? Programas e tal, que eu vou discutir em sequência, tá? Aqui o código foi atribuído para cada uma delas, né? Aqui são as regiões de memória dessa máquina virtual simples, né? Região de programa, região de rótulos e a pilha de execução, né? Bem simplesinho. Aí tem as instruções, eu carrego um programa. O programa ele tem que estar formatado assim de um modo bem padrão, né? Para não dar problema, né? E aí quando eu passo em linha de comando, o meu executável e o arquivo que contém o código mnemônico do programa em máquina virtual simples, aí ele executa esse programa para mim. Por exemplo, até o primeiro programa que eu fiz, ó, declarei duas variáveis, li valor para cada uma delas e somei, né? E apresentei o resultado na tela, tá? Então, tá aqui, ó. Esse programa já tá aqui, tá, pessoal? Alô, 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 alô. Agora que eu vi, ó, na hora que eu tô. Meu teclado é Bluetooth. Na hora que ele perde a conexão e eu clico nele pra ele pegar de novo, ele tá travando aqui. Acho que é aí que ele tá perdendo alguma coisa de gravação da minha aula, tá? Tava vendo isso. Então, vamos lá? Tá aqui, né? Eu já tenho meu executável, já compilei. Então, quando eu falo .mvs e o meu programa, ele tá executando. Então, a leitura, ó, ele tá fazendo aqui, ó, 10. Quando eu executo agora o 25, né? Ele vai escrever na saída a soma dos dois e vai apresentar, né? E essa sequência de instruções executada dessa forma é assim. Tem um probleminha, pessoal, com relação a escrever meu programa no Visual Studio, tá? Porque quando eu digito tabulação no Visual Studio, ele não escreve a tabulação, ele escreve espaço no lugar, tá? Então, para poder escrever meu programa aqui e testar nesse interpretador simples, eu estou usando um editor de texto, né? Então, por exemplo, eu vou editar esse programa aqui que a gente acabou de escrever nesse editor de texto. Certo? Que aqui a tabulação ele guarda, tá? Então é assim que a gente vai ter que digitar, ó. Vocês poderem experimentar esse programa que vocês estão fazendo, ó. Tabulação e NPP, né? Aqui tem que ser tabulação de novo. Tabulação, amém. Tem que estar em letra maiúscula também, tá, pessoal? Tabulação e 1. Então é sempre assim, ó. É a tabulação para eu saltar quando o comando não tem rótulo. Aí o comando e enter se finaliza ele. Se o comando tem operando, aí é tabulação e o operando, tá? Aqui, ó. Tabulação, leia, tabulação, ARZG, tabulação e o endereço onde eu vou armazenar, certo? Tabulação, aqui não vai ser tabulação, aqui já vai ter rótulo, ó. Então, L1, que é o rótulo, tabulação e o comando, nada, tá? Tabulação, TRVG, tabulação, 0. Tabulação CRTT, tabulação 0, tabulação CMMA, tabulação DSVF, tabulação rota, tá? Que vem em seguida carrega valor global, né, da variável 0, tabulação escreve, tabulação carrega constante, tabulação 1, tabulação subit, tabulação ARZG, tabulação 0. Aí tem os comandos de desvio sempre, tabulação L1, aqui o rótulo de saída, né, L2, tabulação nada, tabulação. O tabulação aqui é o tab, tá? Que eu tô digitando. Dmain, tabulação 1, tabulação fim. Então é assim que a gente vai ter que digitar o programa. Vou salvar ele, ó, dar o nome de T2. Ah, não, pera lá, eu tenho que guardar lá na minha máquina virtual simples, tá? Ele tá aqui em Docker, né? Copio Docker, Project, simples, né? Que é essa pasta que eu tô colocando. Dá o nome de T2.mvs, tá? Esse código eu tô digitando agora, tá dando trabalho nada, mas não é assim que vocês vão usar, né? Na verdade, esse arquivo que eu tô digitando aqui, o compilador de vocês vai gerar. É assim que eu quero que funcione, né? É assim que vai ter que funcionar, tá, pessoal? Aqui, aí aparece as tabulações direitinho. Se eu executar esse T2 agora, verifica o que vai acontecer, ó.
Ó, se executar esse MVS, ele tá pedindo pra mim, tem que dar o arquivo, né, T2, que é esse um programa de TI. Ó, ele tá pedindo, ele tá fazendo a leitura, né, ele tá fazendo leia o valor da variável. Ó, supõe que digite 5, por exemplo, ó. Aí ele escreveu 5 e 1 e terminou. Opa, deu algum problema aqui, meu programa tem erro, tá, pessoal? Eu tinha que escrever 5, 4, 3, 2 e 1, não 5 e 1. Ah, na hora de escrever aqui eu escrevi errado, ó, não sei se eu olhei errado. Tá lá. Ó, depois eu escrevo, carrega o valor da variável, carrega a constante 1 e subtrai. Ó, aqui tá dando errado. Faltou um comando. Tabulação carrega o valor da variável, carrega a constante 1 e eu subtraio o valor da variável e 1, né? E armazeno o resultado eles são na própria variável. É, o A receber a menos 1 aqui. Tava errado, né? Vamos voltar. Funcionando, agora sim vai dar certo. Ele já atualizou, inclusive. Ó. Vou executar de novo. Ó, pediu o valor 5. Olha lá, ele fez a repetição. Ó, 5, 4, 3, 2 e 1. Ele veio do jeito que eu queria. Né? Se eu pegar aqui esse código, não é exatamente isso que ele deveria fazer? Hein, pessoal? Se eu digito aqui, ó, se ele lê o valor 5, ele tem que escrever 5, decrementa 4. Escreve 4, decrementa 3. Escreve 3, decrementa 2. Escreve 2, decrementa 1. Escreve 1, decrementa 0. 0 é maior que 0, não. Ele sai fora da repetição. Então aqui é exatamente o que está no programa fonte, executado fica assim, tá? Então essa é uma ferramenta para vocês testarem tudo isso que a gente está fazendo. Existe uma outra ferramenta também disponível, tá? No material de apoio, que é essa ambiente de desenvolvimento da linguagem simples, tá? Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai baixar um .jar, tá? Compile-sim.jar, tá? Aqui no Linux, por exemplo, quando eu... O problema do Linux é quando ele baixa, né? Ele fica... ele não é executável, tá, pessoal? Então ele tem que ter um probleminha aqui, né? Então eu tenho que torná-lo um código executável para eu poder executar. Olha lá, eu permiti a execução desse programa e aí eu já tenho associado a .jar, né, um executor, que é esse OpenJDK. Então quando eu clicar agora para executar, ele vai executar esse ambiente de execução. Se no Linux, no Windows, eu acho que já executa direto, vai configurar direitinho. Esse é um ambiente de execução, é esse daqui. Ah, esse daqui foi desenvolvido, pessoal, é um projeto de TCC, e foi desenvolvido, desenvolvido pelo Iago, tá? Na verdade, esse daqui é fruto de um trabalho anterior também. É o Catatal e a Camila também trabalharam. Então, acho que já teve uns 3 ou 4 alunos desenvolvendo TCC, até que virou esse produto aqui, que é o que eu estou liberando vocês, tá? Então, a ferramenta ou ambiente de execução, similar a outros ambientes de execução que vocês vão encontrar aí, né? Certo? Aqui a gente declara as variáveis, ó. E já tem esses comentários, você não precisaria apagar, mas eu estou fazendo. Né? Então aqui já é o compilador funcionando, tá? Que vocês vão ter que implementar, inclusive. Escreva A vezes 10. Então meu programa é só isso. Eu tenho uma variável, eu leio o valor para ela, escrevo na saída e vezes 10. Na hora de compilar, ele gera para mim aqui a sequência de instruções mapa. Eu tenho como executar, basicamente. Não, aí, então, quando ele executa, ele abre uma telinha de um valor que eu vou entrar. Eu digito 10. Aí na saída ele escreve o resultado da execução, ó, que é 100, né? O valor 10, 10 vezes 10, 100. E ainda existe um outro esquema aqui, ó, que é executar passo a passo, tá? Que é como se fosse um depurador, ó. Ele mostra para mim aqui a máquina virtual simples, tá? A pilha de execução, vetor P, e ele vai executando passo a passo, mostrando para mim que ponto que ele está do código, tá, pessoal? Eu vou clicando aqui, ó, ele vai reservar uma posição de memória para a variável A, agora ele vai executar o lay, ó, ele vai marcando para mim aqui, tá vendo? Então, na hora que eu executo o lay, ó, ele vai pedir que eu digite um valor, né? Então, eu digito, por exemplo, 5, certo? Aí, no topo da pilha tá o valor 5, agora ele vai pegar o valor que está no topo da pilha e armazenar na posição 0, né? Eu tenho, inclusive, como ver o microcódigo aqui, ó, que está sendo executado, ó, tá vendo? A gente tem como habilitar essa opção. E tem que habilitar também a opção de ver a saída aqui desse código também, tá? Então, vai lá. Agora ele vai armazenar esse 5 na posição 0, ou seja, a variável A vai estar com o valor 5. Então, ele vai carregar. Agora ele está executando o comando escrito, ó. Então, ele vai carregar o valor de A, que é 5, carregar a constante 10, vai multiplicar, então, 5 vezes 10, 50, certo? E agora, o que está no topo da pilha vai escrever, né? O que está no topo da pilha escreve na saída e decrementa o topo da pilha, certo? Ele vai escrever lá. Então, na saída aparece 50. O fim P agora ele vai desalocar a memória e vai finalizar a execução do programa. Tá? Então, a tradução, vocês têm como fazer esses acompanhamentos também, tá? Para ficar mais fácil de ver, né? Executando, etc. Tudo bem? Então, tem essas duas ferramentas agora para estudarem um pouquinho sobre essa máquina para qual vocês vão fazer essas compilações. Tudo bem? Então, dá uma estudada nisso. Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, vou liberar a lista, né? Para vocês fazerem. Basicamente, né? A lista... Na verdade, eu vou liberar a lista sobre o exercício de máquina de Turing, tá? Isso daqui
aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né? Então, inclusive, de desenvolver uma prática em cima disso, que é fazer a próxima etapa do compilador. Tudo bem? Tem um slide aqui dessa aula que ficou faltando, que não vai caber, que é um slide aqui em que eu vou voltar lá na calculadora de expressões e ao invés de fazer a compilação, né, a interpretação de expressão, que a gente está fazendo, nós vamos acrescentar lá comandos, né, de tradução para gerar da expressão código correspondente para a máquina virtual MVE. Tá? Então é uma tradução diferente aqui, explicando inclusive, e é dessa ideia aqui que a gente vai depois modificar o programa, né? A gramática que a gente já tem para verificar a sintaxe da linguagem simples, a gente vai acrescentar esses comandos de escrita aqui, né, no arquivo de saída, que vai fazer a tradução do meu programa. Tá? É assim que a gente vai fazer a tradução, acrescentando essas escritas aqui em lugares apropriados. Só que associado a isso, a gente vai ter comandos na pilha semântica, vai ter atualização na tabela de símbolos e etc. Tá? Só vou interromper a gravação aqui e abrir para pergunta.